Deus tocou muito meu coração agora, tá? E essa live, galera, é para dar meu testemunho e ela é justamente para as pessoas que são muito humilhadas, que já foram muito humilhadas aqui na Terra, tá? Pessoas que já foram desprezadas pela própria parentela, às vezes pelos pais, às vezes pelos irmãos. Pessoas que já foram menosprezadas, talvez no trabalho, talvez no ciclo de amizades. Pessoas que já foram muito perseguidas desde pequena, tá? Então é para essas pessoas que eu quero falar. É para essas pessoas que eu vou contar esse testemunho agora, tá? Eu vou tentar ser o mais conciso possível, tá, galera? Encurtar isso o máximo possível para não ficar falando muita coisa desnecessária, tá? Galera, eu desde os meus 2 anos, quem me criou foi minha mãe e meu padrasto, tá? Foi minha mãe e meu padrasto. Eu não conheci meu pai. Meu pai eu conheci depois que eu tinha 27 para 28 anos, tá? E desde a minha infância, gente, na minha infância eu fui muito humilhado, mas muito humilhado mesmo. Eu era humilhado dentro da minha casa. Eu era humilhado no meu ciclo de amizades, tá? Depois eu morei em Portugal 5 anos. Eu fui 10 vezes mais humilhado em Portugal, porque eu era brasileiro morando em Portugal. Então eu era 10 vezes humilhado lá. Então, depois nasceram meus 2 irmãos. Tenho 2 irmãos de parte de meio-irmãos, né? E meus irmãos sempre foram sempre receberam mais atenção, né? Sempre tiveram um tratamento diferente. O meu padrasto, ele sempre teve muitos ciúmes na época da minha mãe. Então, eu sempre fui colocado muito de canto, sabe? Eu sempre fui colocado muito de lado. E quando eu era pequeno, galera, eu tinha muito ódio. Eu tinha muita raiva dentro de mim. E eu não entendia o motivo dessas coisas. Eu não entendia, galera. Meu questionamento era para Deus: por que tanta humilhação? Por que eu passava por tanta humilhação, galera? Eu não conseguia entender isso, tá? Então, quando eu tinha 12 anos, galera, eu fiz um compromisso com Deus, tá? Eu falei assim: Deus, eu quero te servir. Eu quero conhecer a verdade. Desde pequeno, a maior presente que minha mãe me deu foi me ensinar sobre Jesus, foi me ensinar a orar para Jesus. Então, eu passei a orar para Jesus, desde pequeno, conhecia Jesus. Só que com 12 anos eu fiz esse compromisso com Deus. Eu falei: Deus, eu quero te servir. Eu quero saber o que é a verdade, quero servir a verdade, quero servir o que é bom. Eu falei isso pra Deus. E aí, gente, eu falei assim, quero te servir e tudo mais. Beleza. Só que aí, galera, as coisas só pioraram dos meus 12 anos, tá? Quando eu fiz 18 anos, 17, 18 anos, de 12 para os 17, 18, eu comecei a estudar várias religiões, eu comecei a me envolver com ocultismo, eu comecei a ler coisas totalmente satânicas, espiritualmente falando, que eu não acredito, que eu não sabia. Na minha cabeça eram coisas boas. Eu achei, tipo, nova era, todas essas coisas, galera. Eu achava que isso aí era o máximo, sabe? Eu achava que eu tava arrebentando, que eu tava evoluindo espiritualmente, que eu tava aumentando a minha vibração, aumentando a minha frequência. Eu achava que eu era o cara que sabia sobre tudo, sobre todas as coisas. Galera, até que eu fiz meus 17, 18 anos. Quando eu fiz meus 17, 18 anos, galera, eu comecei a frequentar raves, comecei a frequentar festas de música eletrônica, tá? Aí foi só desandar, galera, foi só desandar. Comecei a sair com pessoas muito, muito piores do que eu. E ainda isso sendo humilhado. Galera, eu tentei tirar minha vida diversas vezes, tá? Eu tive depressão, eu queria acabar. Diversas vezes, galera. Diversas vezes. Teve uma vez que eu tava morando de favor na casa da minha tia. Por que eu tava morando de favor? Porque quando eu tinha 18 anos, assim que eu fiz 18 anos, uma vez eu tava comendo, minha mãe passou, eu já tava com aquele ódio, com aquela raiva dentro de mim. Minha mãe passou, falou alguma coisa pra mim, chamou minha atenção, eu respondi ela de qualquer forma. Meu padrasto veio pra cima de mim e me deu um soco na minha boca. E eu fiz a pior coisa que eu podia ter feito na minha vida, eu revidei. Porque a gente tem que pagar o mal com o bem, né? E aí eu fui expulso de casa. Com 18 anos eu fui expulso de casa. Por que eu tô contando tudo isso pra vocês, galera? Pra vocês quebrarem um pouco essa imagem essa imagem falsa que vocês criaram de mim no meu perfil, sabe?
E beleza, quando eu fui expulso de casa, teve um tempo que eu morei de favor na casa da minha tia, eu morei lá sozinho, tá? E aí eu tava brigado com a minha mãe, galera, tava sem trabalho, tava quebrado, tava morando de favor lá na casa da minha tia. E antes disso, eu comecei a tocar nas músicas eletrônicas, né? Comecei a tocar música eletrônica, então eu comecei a ser DJ. O Goa Gil, que foi um dos maiores DJs do cenário da música eletrônica, do Psytrance, Dark Psy, experimental, se você conhece, ele começou a tocar as minhas músicas. Então eu fiquei muito conhecido dentro do cenário da música eletrônica, muito conhecido mesmo. Deixa eu fechar a porta aqui, que a máquina tá batendo. Pronto. Então, galera, eu fiquei muito conhecido dentro do cenário. Ele tocava 24 horas seguidas. Pelo menos 4 horas do set dele era só de música minha. Tá? Então as pessoas realmente começaram a me conhecer. Eu comecei a lançar música em várias gravadoras de música eletrônica, na Índia, no México, Oman, Estados Unidos, Brasil. Comecei a ficar muito famoso e eu achava que eu tava arrebentando, galera. Que saía com mulheres, achava que eu era o bambambam. Que mais? Viajava, ganhava dinheiro com isso, dava aula de música eletrônica, usava coisas ilícitas. Eu achava que eu era o cara, tá? Achava que eu era o cara, mas eu era um miserável, tá? Só que meu único ponto era o seguinte. Sempre que eu ia tocar, sempre que eu ia me apresentar, sempre que eu ia produzir uma música eletrônica, eu colocava meu joelho no chão e falava assim: Deus, Jesus, eu sei que Jesus é a verdade, mas eu não tenho certeza se isso que eu tô fazendo agora é verdadeiro. Eu não sei se isso que eu tô fazendo de tocar, eu não sei se isso que eu tô fazendo de produzir essas músicas é bom. Eu não sei se isso é santo, eu não sei se essa é a sua vontade pra minha vida, Deus. Se não for, Deus, me tira a força. Até que Deus começou a abrir meus olhos espirituais. E eu comecei a ver o quê? Que eu tava lá sentado no palco. Eu tava no palco, me sentindo o bambambam, sendo adorado como um deus no palco. Galera, as pessoas vinham falar comigo, elas me reverenciavam, elas abaixavam a cabeça e faziam assim pra mim, pedindo bênção, como se eu fosse um deus. Eu falei, não, começou a apertar meu coração. Eu falei, não, isso tá errado. Porque pra quem foi humilhado a vida inteira, de repente começou a ser venerado como Deus. Eu falei, não, tem alguma coisa que não tá certa aqui, porque eu não sou digno disso. Eu sou horrível, eu sei as coisas ruins que eu faço, os pensamentos perversos que eu tenho na minha mente. Por que esses caras estão se ajoelhando pra mim? E aí Deus começou a abrir meus olhos espirituais, que eu tava lá no palco como um bambambam, o DJ, o bonzão, tocando sets de até 8 horas seguidas no palco, enquanto as pessoas estavam lá na pista, se drogando, se prostituindo, se destruindo fisicamente e espiritualmente. Eu falei, não é isso que Deus quer pra mim. Deus quer que eu seja adorado como Deus enquanto as pessoas se destroem. Ixi, a visibilidade da live já foi até restrita por causa do assunto que eu tô falando aqui. Acabei de receber a mensagem aqui, mas não tem problema. Aí, galera, eu vi que eu tava no caminho errado e pedi pra Deus me tirar de lá. Só que eu já tinha feito muitos contratos espirituais no mundo das trevas. Muitos contratos. Eu tinha que lançar músicas em determinadas gravadoras, eu tinha que terminar de dar aula para cursos, eu tinha viagens marcadas com música eletrônica. Então todos esses contratos são contratos espirituais. O que você acorda com a sua boca, tem acordo com a sua boca, o que você assina também são contratos espirituais. Então eu tinha vários contratos espirituais. E aí eu falei, Deus, me tira daqui, me tira daqui. Até que, galera, o inimigo, Deus me deu uma revelação que o inimigo queria comigo numa festa de música eletrônica. E para as pessoas que estavam lá, Deus falou que eu seria sacrificado, tá? E para as pessoas ia parecer como se eu tivesse sido um acidente. Então ninguém ia tipo, não, só ia falar, nossa, que pena, foi um acidente. Só que Deus tinha me revelado já. Então, galera, eu decidi abrir mão de tudo isso, né? Só que tava tendo uma live online daquele Goa Gil. Quando tava tendo aquela live online, ele começou a tocar uma música minha. Aquela música tinha um mantra que eu tinha gravado com a minha própria boca, ou seja, um mantra que não é de Jesus. Quando ele começou a cantar, galera, esse mantra, uma entidade veio e começou a apertar meu coração. Falou, você não vai embora, você agora é meu e você vai terminar como meu. E galera, simplesmente eu deitei no chão,
E eu falei, agora é minha hora, eu tô indo, vou de arrasta pra cima, né? De arrasta pra baixo, na verdade, eu não ia pra cima, eu ia pra baixo. E aí eu falei, se eu ligar pra minha mãe agora, ela vai ver o filho dela durante o telefone. E se eu ligar pra ambulância, não vai dar tempo dela chegar. Mas eu tenho alguma opção ainda. Jesus. Comecei a clamar por Jesus. Então Jesus apareceu pra mim. Eu não vi o rosto dele, mas eu vi o corpo dele. Eu estava de olho aberto, mas só tinha um clarão no meu olho. E ele apareceu. Eu disse, Jesus, me salva. E ele disse, seja salvo. E aí eu falei, e aí parou aquilo no meu coração. E aí eu falei, Jesus, eu só queria conhecer a verdade, porque era esse o compromisso que eu tinha desde os 12 anos. Eu achava que eu estava praticando bem. E aí Jesus disse, você já conhece a verdade. E aí eu perguntei, Jesus, qual é a verdade? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu disse, Jesus, mas eu preciso conhecer as suas palavras, preciso conhecer os seus ensinamentos. Ele falou, você já conhece os meus ensinamentos e a minha palavra. E eu falei, onde eles estão? E ele disse, eles estão dentro do seu coração. Porque desde sempre eu li a Bíblia, desde sempre eu já sabia da palavra de Deus. Mas eu achava que existiam mais coisas além de Jesus, que existiam mais, que todos os caminhos levavam a Deus. Era esse meu pensamento, galera. Aí beleza. Aí quando acabou isso, Deus começou a me separar, né, dessas coisas que eu fazia antes. Só que, galera, as pessoas começaram a me perseguir. Aí começaram a aparecer as melhores propostas do mundo. Viagens tudo paga pro mundo inteiro. Contratos, tipo assim, com as melhores gravadoras. Galera, o que tinha de melhor nesse mundo? Quem que você acha que começou a me oferecer isso? O próprio Satanás, galera. Tá? Ele começou a me oferecer. E eu recusei, não quis. Passei por um conflito muito grande. Porque Jesus falou assim praticamente pra mim. Agora você tem uma escolha, Serpa. Você já sabe a verdade. Ou você vai servir a mim, ou você vai servir a Satanás. Não tem mais mimimi. Agora você já sabe o que é bom, justo e santo. Faça a sua escolha. Então Satanás começou a oferecer tudo. As melhores coisas que vocês podem, as melhores coisas que a terra, que o mundo físico pode oferecer, galera. Ele me ofereceu, tá? Fora ser adorado como um deus pelas pessoas, né? Então, assim. E aí eu falei, e aí eu recusei. Só que aí o que aconteceu, galera? Depois disso acontecer, Deus me levou para um deserto. Assim como quando as pessoas saem do Egito, o Egito, galera, é a terra da escravidão. Eu estava na terra da escravidão. Depois que a gente vai sair do Egito para a terra prometida, Deus leva a gente para o deserto para chegar até a terra prometida. Só que, galera, no deserto, nossa, galera, foi muito difícil. Foram anos no deserto, galera, anos. E eu reclamava muito, tá? Eu nunca blasfemei contra o nome de Deus, mas eu não entendia. Eu falava, Deus, você me tirou daquele lugar. Galera, eu via o mundo branco e preto. Tudo que eu enxergava como branco e preto. Tipo assim, nada tinha mais prazer. E não era uma depressão emocional mais. Era uma depressão espiritual. Nada pra mim tinha mais sentido. Tipo assim, acabou. Tipo assim, galera, eu tinha investido anos da minha vida na música eletrônica. Eu tinha mais de 8 horas de música autoral. Eu era conhecido, eu tinha gravadoras. Eu tinha tudo ali naquele meio. Eu já tava com a minha vida direcionada naquilo. Simplesmente eu abri mão. Falei, tá bom, e agora? Pra onde que eu vou, Deus? Tipo assim, eu tava perdido, galera. Perdido, sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer, tá? Até que eu falei o seguinte, Deus, tá bom, seja feito conforme você quiser. Então foi a hora que eu fui pra casa da minha tia lá, lembra que eu falei pra vocês no início? Fui lá pra casa da minha tia, fiquei lá, morando de favor, sozinho, ela não morava mais lá, uma casa que ela tinha, e eu fiquei lá. E aí, galera, eu tava desempregado, porque eu tinha fechado todas as portas que eu tinha de financeiras, né, que eu trabalhava com a música, então eu tava desempregado, sem um centavo no bolso. Galera, passando pelo... Desculpa, não tô falando que eu sou bonito, não é isso que eu quero falar agora, tá, galera? Mas presta atenção no que eu falar. Eu tava feio, desfigurado, galera, desfigurado, feio, porque eu tava sem imagem e semelhança nenhuma de Deus. O Satanás acaba com a nossa imagem e semelhança. Eu não tinha brilho nenhum no olhar. Eu não tinha brilho nenhum na minha face. Eu tava acabado. Humilhação. Passei por muita humilhação. Tava no deserto, galera. Então no deserto... Nossa, galera, foi branco e preto. Muitos anos vendo as coisas branco e pretas. Sem ver nada. E eu clamando por Jesus. Jesus, o que você quer de mim? O que você quer de mim? Você me tirou de lá pra isso? Pra me deixar morrer aqui no deserto sem água? Nossa, pessoal, foi muito difícil. E eu tô falando isso pra vocês que estão passando no deserto. Porque Deus, ele tem uma promessa. E se ele te mandou sair de um lugar, saia.
tá? Saia, porque ele tem o melhor para você. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele nos testa, galera. Ele nos testa, tá? Jesus, galera, ele permite que a gente passe por essas humilhações para que a gente tenha um coração manso, um coração digno de receber o que a gente tem para receber. Porque quando a gente receber, galera, a gente exalte o nome de Deus na nossa vida e não a nós mesmos, para que não exista autopromoção pra gente, mas para que tudo que a gente faça, galera, a gente exalte o nome do Criador, a gente dê a glória e a honra para o Criador. E quanto mais você fizer isso, mais ele vai te exaltar, porque ele vai saber que você é uma boca confiável, que tudo que você fizer, que sempre que você for exaltado no meio dos homens, você vai direcionar a glória e a honra pro Criador, porque eu de mim nada faço, galera. Então eu tava lá, e aí eu tinha brigado com a minha mãe, tinha brigado com todo mundo, eu tava sozinho, galera, eu não tinha nada, eu já não tinha mais amigos, porque eu me distanciei de todo mundo depois que Jesus me tirou da música, ninguém da minha família queria saber de mim, eu tava sem emprego, eu tava sozinho, galera, humilhado, tipo assim, largado na minha casa, tipo um trapo, desfigurado, feio, eu tava acabado, galera, acabado, sem energia nenhuma, sem expectativa de vida nenhuma. Só tinha uma luzinha lá no fim do túnel, assim, que era Jesus. Eu falava, Jesus, eu não sei por que você está fazendo isso comigo. Você está me acabando comigo aqui nesse deserto de Jesus. Mas eu creio que tem um propósito. E eu vou seguir. Eu vou passar por esse propósito. Eu vou passar por esse processo. Seja lá o motivo, eu vou passar por esse processo. Aí, galera, tinha uma vez que eu tava sem o que comer em casa, tá? Porque eu não tinha trabalho. Eu tava largado, tava sem contato nenhum com os meus parentes. E aí eu tava, galera, eu tava sem ter o que comer em casa. Até que eu falei o seguinte, eu não vou tentar falar não vou falar como, mas eu falei assim, é hoje que eu vou comigo. É hoje, pra mim chega. Chega dessa humilhação, chega desse deserto. Jesus, ele tinha feito uma promessa pra mim sair daquele lugar, pra você me deixar aqui morrer de fome. É pra isso que você me tirou de lá, Jesus? E aí, galera, eu quis acabar comigo, entendeu? Eu falei, é hoje que vai ser. Eu peguei um negócio de fazer isso, se é que vocês me entendem, sabe? E falei, eu vou fazer isso agora. E eu não quero saber, porque eu tô passando fome aqui, eu tô desde ontem sem comer. E eu não vou, eu cansei dessa humilhação. Cansei, Deus. Você disse pra mim que você tinha uma promessa na minha vida. Você disse pra mim que você tinha uma vontade boa, perfeita e agradável. Você disse pra mim que o que você tinha pra mim era melhor do que eu tinha lá. E é isso que você tinha pra mim? Me deixar passando fome aqui? Eu comecei a questionar Deus. Aí, galera, aí eu fui tirar. Aí quando eu fui fazer isso, galera, bateram no portão da minha casa. Eu tava com o negócio na minha mão, galera. Eu tava com o portão da minha mão, com o negócio na minha mão. Quando eu fui fazer, bateram no portão da minha casa. Quando bateram no portão da minha casa, galera, era um entregador. Esse entregador falou assim, aqui é a casa do Lucas? Eu falei, é. Ele falou assim, gente, ele falou, aqui tem uma caixa de comida pra você. Vocês estão arroz, feijão, carne, Danone, chocolate, tudo, galera, tudo. Eu falei, quem mandou? Ele falou assim, foi sua mãe que mandou. Bem na hora, galera, que aquilo ia acontecer, sabe? Foi no mesmo momento. E aí, gente, eu vi que Deus estava na minha vida, sabe? Então, eu não sei pelo que vocês estão passando, gente. Qual deserto que vocês estão passando. Mas Deus, ele é fiel, gente. Assim como ele foi fiel na minha vida, ele vai ser na de vocês, galera. Se vocês permanecerem nele. Então, gente... Perdão, gente, tá chorando aqui. Tô até com vergonha. Então, gente, Deus falou comigo e falou, Lucas, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E Jesus, galera, ele quer que a gente se humilhe
perante Ele, e não seja humilhado só pelas pessoas, mas a gente tem que se fazer pequeno perante as pessoas, perante Ele, e se humilhar na presença dEle. E Jesus, gente, falou o seguinte pra mim. Ele falou: Lucas, eu vou te exaltar perante as nações, para que o meu nome seja glorificado. Então, gente, se vocês tiverem essa humildade dentro do coração de vocês, de saberem que tudo que existe na Terra é para honra e glória de Deus, galera. Ele vai exaltar vocês, galera. Ele vai colocar vocês em mesas que vocês não imaginam, galera. Vocês vão comer o melhor dessa terra. O que Satanás oferece é lixo, gente. Se Deus pediu pra você se desfazer dessas amizades, se desfazer desse lugar, se desfazer dessas pessoas, sai, gente. O que Jesus tem pra você é muito melhor, galera. Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Eu fiz a minha conta no TikTok. Galera, em um mês eu atingi 40 mil seguidores. Vocês acham que isso é por poder meu? Eu dou risada se vocês acham que isso é por poder meu. Eu não tenho poder nenhum, galera. Galera, toda a unção que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho, tu falou isso em todos os meus vídeos, não é da boca pra fora. Todo o conhecimento e sabedoria que eu tenho vem do Pai. Se Deus tá me exaltando, galera, é por causa do Pai. Galera, Deus pega o miserável e coloca no trono. E Ele pega o arrogante que tá sentado no trono e coloca como morador de rua. E isso pode ser em uma semana, galera. Pode ser em um mês. E por que eu tô falando isso pra vocês, galera? Pra vocês entenderem que Deus é fiel, gente. Ele é fiel, Ele cumpre o que Ele promete. Ele não é mentiroso, Ele não é como homem para que minta, galera. Eu não sei pelo que vocês estão passando na vida de vocês. Eu não sei qual é a dificuldade que vocês estão passando. Passa pelo deserto, galera. Passa, porque Deus é fiel, gente. E agora, galera, todo motivo de choro e de humilhação virou motivo de riso na minha vida, galera. As coisas, tudo se fez novo, gente. E hoje eu posso ver a glória de Deus manifesta na minha vida, gente. Porque Deus é bom, galera. Vocês não estão entendendo isso. Eu vejo a glória manifesta de Deus todos os dias na minha vida. Eu vejo milagres acontecendo todos os dias, galera. Deus fala comigo direto no meu ouvido e Ele vai falando de vocês também. Porque Ele é bom, galera. Ele é justo e Ele é santo. Ele é fiel, galera. Por mais que você não seja, por mais que você seja um traidor, por mais que você seja um falso, Ele não é, galera. E se Ele te chama, não demores muito, galera. Porque o que Ele tem pra você é muito maior. Galera, Ele te oferece uma paz que excede todo entendimento. Eu nunca tinha tido isso antes. Hoje eu vivo em paz. Eu vivo em paz com os meus pais, com a minha parentela. Eu vivo em paz com todas as pessoas. Só não vivo em paz com os bodes, né? Os bodes não tem o que fazer, galera. Eu sou uma ameaça pra eles. Eu falo do que é bom, justo e santo. Se eles não gostam do que é bom, justo e santo, eu vou ser uma ameaça pra eles, né? Aí não tem o que fazer mesmo. Então, galera, Deus, galera, Ele às vezes permite que a gente seja humilhado, mas tudo tem um propósito, tá? Ele refina a gente, Ele molda o nosso coração, tá? Ele transforma a gente em algo maior, em algo melhor. Ele quer que a gente tenha a plena estatura do Cristo, galera. Nós somos a imagem e semelhança dele. E Ele quer que nós sejamos santos, assim como é santo o nosso Pai que está nos céus, galera. Então, galera, se Deus pediu para você largar aquele lugar que você está indo, para de ir. Se Deus pediu para você largar aquele emprego, para. Se você pediu para você largar aqueles amigos, larga. Se Deus pediu para você ir embora desse lugar, vai. Porque o que Deus tem para nossa vida, galera, é o que a palavra diz. Jó diz: antes eu ouvia falar, mas hoje meus olhos veem e meu coração sente. Então, galera, talvez você só ouça na internet como fala, testemunhos como o meu, né? E você questionar, e eu? Galera, todo mundo tem a sua hora, vai chegar para todo mundo, tá? Só que você precisa permanecer firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E a vontade de Deus para nossa vida é boa, perfeita e agradável. Jesus veio, galera, para que a gente tenha uma vida em abundância.
tá? Então, a gente vai ter aflições, lógico. Às vezes eu fico com meu coração aflito, mas Jesus está lá. Então, espero que isso tenha agregado na vida de vocês de alguma forma. Deus apertou muito meu coração para contar esse testemunho. Nossa, eu tô morrendo de vergonha porque eu chorei horrores aqui, galera. Pelo amor de Deus. Tô desidratado aqui, vou até beber uma água. E é isso, galera. Eu quis compartilhar com vocês mesmo. Desculpa se eu não respondi as perguntas de vocês. Eu vou postar isso aqui completo lá no meu canal do YT, da Vermelhinha. O link tá na minha bio. E é isso. Espero que tenha edificado vocês de alguma forma. Eu dei uma boa resumida, né? Tem coisas que não fazem sentido eu falar, mas eu acho que tudo que eu falei aqui foi de coração e foi de inspiração do próprio Espírito Santo, porque ele apertou meu coração para eu falar tudo isso. Então, que isso possa edificar também a vida de vocês, como edificou a minha, quando eu ouvi esses testemunhos. Tá bom? Então, Deus é bom. Deus é bom. Galera, fiquem com Jesus, tá? Um beijo no coração. E qualquer coisa vocês me chamam aí.